Bom dia, hoje eu vou apresentar para vocês um poeta contemporâneo português, Rui Belo, falar um pouco sobre a sua vida, apresentar as características da sua poesia e também vamos fazer análise de um de seus poemas. De Moura Ribeiro Belo nasceu na aldeia de São João da Ribeira, no concelho de Rio Maior, em 1933. Estudou no Liceu de Santarém e licenciou-se em Filologia Românica e Direito pela Universidade de Lisboa. Também pertenceu ao Opus Dei entre os 18 e 28 anos de idade. Mais tarde viria a abandonar aquela instituição e entrar em ruptura com o catolicismo. Também doutorado em Direito Canônico pela Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma, conhecida como Angélica. Regressado a Portugal, foi diretor literário da editorial Aster e, a seguir, foi chefe de redação da revista Rumo. Foi investigador na Faculdade de Letras de Lisboa, com uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian. Casou-se com Maria Teresa Carriço Marques, nascendo deste casamento 3 filhos. Exerceu, ainda que brevemente, um cargo de diretor adjunto do Ministério da Educação Nacional. Porém, a sua relação com opositores ao regime da época e a sua participação numa greve acadêmica de 1962 levou a que as suas atividades fossem condicionadas e vigiadas. Foi também tradutor de numerosos autores franceses e colaborador em várias publicações periódicas. Trocou Lisboa por Madrid, aceitando o cargo de leitor de português. Regressado a Portugal, foi-lhe recusado pelo regime democrático a possibilidade de lecionar na Faculdade de Letras de Lisboa, virando-se então para uma escola secundária. Vítima de um edema pulmonar, a sua morte precoce em 1978 colhe de surpresa uma série de autores que lhe dedicam, no mesmo ano, uma homenagem a Rui Belo. Apesar do seu curto período de atividade literária e da brevidade da vida do poeta, Rui Belo tornou-se um dos maiores poetas portugueses da segunda metade do século XX. A sua obra, organizada em 3 volumes sob o título Obra Poética de Rui Belo, em 1981, foi alvo de revisitação crítica, sendo considerada uma das obras cimeiras da poesia portuguesa contemporânea. Em 1991, foi condecorado a título póstumo com o grau de Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada. Os seus primeiros livros de poesia foram Aquele Grande Rio Eufrates, de 1961, e O Problema da Habitação, de 1962, do qual retiro o meu poema A Mão no Arado. Agora vamos analisar as características da sua poesia. Suas obras possuem uma temática essencialmente cristã, prende-se ao religioso e ao metafísico sob a forma de interrogações acerca da existência. Abatida a evidência de Deus, a evidência da morte e da fragilidade dos seres torna-se para o poeta a fonte do sentido de tudo, ou a fonte da interrogação para o sentido de tudo. Sua poesia mantém-se equidistante, quer de um dogmatismo neorrealista, quer de um excesso surrealista, incorporando aquisições dessas duas formas de comunicação estética. Para Antônio Ramos Rosa, a poesia de Rui Belo é uma incessante reflexão sobre o tempo, a morte e a incerta identidade do sujeito que em vão procura o lugar originário onde se encontraria o ser na sua totalidade. A incerteza e uma profunda frustração, muitas vezes impregnadas de uma trágica ironia, dominam essa procura do lugar ontológico e da degradação existencial. Abarcando a crítica irônica da realidade social e a denúncia das diversas problemáticas que equacionam o homem, desde a sua vivência espiritual e religiosa até o envolvimento concreto e existencial. A poesia de Rui Belo é uma forma de intervenção, de compromisso e de uma luta por um mundo melhor, sem o poeta pactuar com a demagogia, com o oportunismo que, afinal, representa não ver primordialmente na arte criação de beleza, construção de objetos tanto quanto possível belos em si mesmos. Como eu referi anteriormente, o poema que eu escolhi se chama Mão no Arado. E agora, justificando o motivo da minha escolha, a princípio eu posso citar o fato de o nome deste poema ser uma referência bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 62, onde Jesus diz para um de seus discípulos: aquele que lança a mão no arado já não pode olhar para trás. E um pouco antes, o mesmo discípulo tinha perguntado a Jesus: eu quero te seguir, mas antes deixe-me despedir dos que estão na minha casa. E quando ele diz isso, ele está colocando um empecilho para seguir a Jesus Cristo. E a escolha de Rui Belo
dessa passagem para ser o título de seu poema refere muito à temática que ele expressa em diversas de suas obras, onde ele deseja a presença de Deus na sua vida, o sentido para a sua vida. Porém, os empecilhos que aparecem muitas vezes ele mesmo coloca o impedem de descobrir o sentido e de sentir que Deus é presente nos seus dias. E por isso me chamou muita atenção, porque eu sou protestante e compartilho da mesma fé que Rui Belo compartilhava, mesmo tendo entrado em ruptura com esse pensamento. E eu gostaria de trazer este poema agora para nós. Feliz aquele que administra sabiamente a tristeza e aprende a reparti-la pelos dias. Podem passar os meses e os anos, nunca lhe faltará. Oh, como é triste envelhecer, na porta entretecer, nas mãos um coração tardio. Oh, como é triste arriscar em humanos regressos e equilíbrio azul das extremas manhãs de verão, ao longo do mar transbordante de nós, no demorado adeus da nossa condição. É triste no jardim a solidão do sol, vê-lo desde o rumor e as casas da cidade até uma vaga promessa de rio, e a pequenina vida que se concede às unhas. Mais triste é termos de nascer e morrer e haver árvores ao fim da rua. É triste ir pela vida como quem regressa e entrar humildemente por engano pela morte dentro. É triste no outono concluir que era o verão a única estação. Passou o solidário vento e não o conhecemos, e não soubemos ir até o fundo da verdura, como rios que sabem onde encontrar o mar. Com que pontes, com que ruas, com que gentes, com que montes conviver, através de palavras de uma água para sempre dita. Mas o mais triste é recordar os gestos de amanhã. Triste é comprar castanhas depois da tourada, entre o fumo e o domingo, na tarde de novembro, e ter como futuro o asfalto e muita gente, e atrás a vida sem nenhuma infância, revendo tudo isso algum tempo depois. A tarde morre pelos dias fora. É muito triste andar por entre Deus ausente, mas, ó poeta, administra a tristeza sabiamente. Agora, referindo à temática deste poema, podemos citar a tristeza, a solidão, a vida/morte e também Deus. Rui Belo, nas suas obras, sempre cita a ausência de Deus como uma das suas fontes de tristeza, e ele se refere à vida e à passagem da vida como algo angustiante, algo pesado, com um amargor, com uma tristeza sempre presente em todos os seus dias. Vale também destacar que o Rui Belo é comparado como o oposto do heterônimo pessoano Ricardo Reis, que tem na sua poesia características dos movimentos filosóficos do epicurismo e o estoicismo, onde ele leva a vida com naturalidade, com a certeza da morte, e ele a aceita, sem excessos de sentimentos, que é totalmente diferente do Rui Belo, que sempre tem uma tristeza, uma solidão, uma angústia, e a morte vai vir para ele, e isso é uma coisa triste de se ressaltar. Especialmente a falta de Deus, essa sede, essa busca, e sem nunca ter tido uma resposta. Isso está presente em todo o seu poema, em diversas referências do dia a dia, com ele também citando o seu passado, onde a sua vida não teve infância, com outras situações do dia a dia presente, novamente com essa tristeza, e cita também o futuro, onde será asfalto, muita gente e a tristeza sempre presente. Ele conclui com o último verso sendo a mesma coisa que o começo deste poema, sendo a necessidade de administrar essa tristeza sabiamente. Agora vamos passar para a análise de alguns recursos expressivos. Temos uma perífrase no verso 3, onde o poeta fala: podem passar os meses e os anos, nunca lhe faltará. Falando sobre a tristeza para dar a ideia de que realmente vai ser muito tempo onde ela vai estar presente. Temos também uma anáfora nos versos 4 e 6, dizendo: ó, como é triste, e depois nos versos 10, 16 e 18, dizendo: é triste. Todas elas com o intuito de realçar essa tristeza, utilizando as mesmas palavras. Temos uma personificação no verso 20, onde ele fala: passou o solitário vento e não o conhecemos.
dando uma característica de uma pessoa para o vento, que é um elemento da natureza, trazendo a ideia da solidão, deixando ainda mais forte e realçado. Temos uma comparação nos versos 21 e 22, onde ele fala: "E não soubemos ir até o fundo da verdura, como os rios que sabem onde encontrar o mar", trazendo a ideia de que, diferente dos rios, que têm uma direção, sabem para onde ir, nós não sabemos. Temos uma enumeração no verso 23, onde ele cita diversos elementos como que ruas, como que montes, como que gentes, como que pontes, trazendo essa ideia de que são muitas coisas que ele vai ter que conviver para trazer esse peso, essa carga. E por fim, temos um último verso, um pleonasmo, onde o autor traz a ideia novamente, que ele refere no começo do poema, de administrar a tristeza sabiamente, dando assim uma sensação de conclusão do pensamento. Agora, fazendo uma análise formal deste poema, começamos com a estrutura externa, onde o poema constitui 5 estrofes, sendo a primeira delas um terceto, depois uma estrofe regular com 12 versos, depois uma décima, depois uma septilha e por fim um monóstico. Quanto à classificação dos versos, são todos versos livres, que é uma característica bem predominante da maioria dos poetas modernistas, onde não tem esse número exato de sílabas. Sobre o esquema rimático, o poema todo é constituído de versos brancos, possuindo apenas 2 rimas, sendo elas no verso 7 e 9, onde é uma rima cruzada, e nos 2 versos finais, sendo uma rima emparelhada. Agora, quanto à análise da estrutura interna do poema, na primeira estrofe ele começa fazendo uma introdução sobre o tema que vai ser referido, que é a tristeza e a necessidade de administrá-la. Na segunda estrofe ele dá exemplos cotidianos, banais, sobre como a tristeza está presente. No finalzinho da segunda estrofe ele fala sobre a morte, assunto que ele retoma na terceira estrofe no seu início. E nessa terceira estrofe ele também dá exemplos da morte e refere a solidão também. Na quarta estrofe, ele novamente fala sobre a tristeza, como ela está presente, fala sobre o futuro, sobre o seu passado e dá novamente a ideia sobre a morte. Com a quinta estrofe, que é o monóstico, ele conclui todo o pensamento desta poesia, dizendo novamente a necessidade de administrar essa tristeza que para sempre está presente e continuará. E foi este o trabalho sobre Rui Belo, a sua poesia e o poema Amonarado. Espero que tenham gostado, que tenham ficado a conhecer mais sobre ele e que tenha sido proveitoso para vocês. Tenham um excelente dia.